professor Pamela e hoje vamos falar um pouco sobre função modular. Antes disso, vamos definir primeiro o que é um módulo. Módulo, ou valor absoluto de um número real x, ele é indicado por módulo de x e definido pelas sentenças. Módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero. E ele vai ser o oposto, no caso, módulo de x é menos o x se x for menor que zero. Definimos o que é o módulo, vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui o primeiro exemplo, módulo de 9. O 9 que está dentro do módulo, ele é um número positivo. Então, ele vai continuar sendo ele mesmo, como nós vimos anteriormente na definição. Se o módulo de x é x se x for maior ou igual a zero. Então, o módulo de 9 é o próprio 9. Nós temos aqui o segundo exemplo, módulo de menos 9. Vamos verificar aqui pela reta, porque o módulo de um número, ele está ligado sempre ao ponto em que ele está associado, à distância deste segmento. Aqui nós temos o ponto 0 e aqui nós temos o ponto menos 9 na reta. Então, a distância do segmento é do ponto onde ele está até o seu ponto de origem, no caso, o 0. E isso aqui equivale a um número positivo. Portanto, o módulo de menos 9 é 9. Como já vimos, vamos para o outro exemplo aqui. Nós temos aqui uma multiplicação de um número. Nós temos um número real positivo que está multiplicando um outro número real que está dentro do módulo. E este número que está no módulo, ele é um número positivo. Então, este exemplo ele vai ficar assim. Vai ficar, no caso, o 3, que multiplica o 8, que está dentro do módulo. Como ele é positivo, permanece ele mesmo. Ou seja, 3 vezes 8, no caso, 24. Aqui nós temos o exemplo 6, nós temos a incógnita dentro do módulo. Nós temos módulo de x igual a 7. Aqui, pela definição, nós podemos verificar o quê? Que existe mais de uma solução possível, para que o valor, no caso, seja 7. A gente pode substituir o x por esses valores. Quais são os valores que aqui, no caso, dariam o 7? Portanto, seria o quê? Ele positivo e ele negativo. Nós temos aqui, então, módulo de 7. 7 positivo é o próprio 7. E nós temos o módulo de menos 7. Um módulo negativo é menos ele, ou seja, o oposto dele. Menos 7 menos, no caso, é 7. Então, a solução deste exemplo é 7 e menos 7. Vamos ver este exemplo aqui. Aqui nós temos 5 menos o x dentro do módulo, onde x é igual a 8. Se nós substituirmos aqui, nós podemos verificar que neste módulo, o valor ele vai sempre dar um número, negativo. Porque 5 menos o 8 é menos 3. E módulo de menos 3, no caso, é o próprio 3. Ela vai ficar o quê? Ela vai ficar menos... Ela vai ficar o menos, como é um número, sempre vai dar um número negativo, você troca o sinal de tudo, do que está dentro do módulo. Isso vai ficar o 5, que é positivo, ele vai passar a negativo. E o 8, que é negativo, ele vai passar a ser positivo. Vai ser, portanto, menos 5 mais 8. Isso, o resultado é 3, que é um valor positivo. Aqui nós temos este outro exemplo. No caso, nós temos o módulo de 3 menos o x
com x pertencente aos reais. Ou seja, esse x, ele pertence aos reais. Ele pode ser 1, 2, 3, 4, pode ser qualquer número pertencente aos reais. Meio, raiz de 2 no caso. Então, o que a gente pode fazer aqui no caso? A gente tem que considerar esse módulo de 3 menos o x sendo uma função f de x, no caso. Ou seja, vai ser uma função que é igual a módulo de 3 menos o x. F de x ou y, no caso, se alguém preferir. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar essa função. Como é que a gente analisa essa função? Primeiro, a gente tem que fazer o quê? Igualar ela a zero, para a gente achar a raiz dessa função. Vamos ver. Nós temos aqui, no caso, o 3 menos o x, que é igual a zero. Nós já sabemos que essa função ela vai ser o quê? Ela vai ser uma função decrescente. Por que decrescente? Porque o x aqui, ele é negativo. Se o x fosse positivo, essa função ela seria uma função crescente. 3 menos o x, que é igual a zero, a raiz dessa função aqui, portanto, vai ser x igual a 3. Certo? Então, vamos fazer o gráfico dessa função. A raiz da função é o ponto onde corta o eixo x, certo? Portanto, então, aqui, esse ponto é o 3. Agora, a gente tem que declarar, no caso, então, a sentença. A gente pode perceber o quê? Para valores que, no caso, seriam menores que o 3, valores são valores positivos. E para valores maiores que 3, então aqui nós temos a reta passando para baixo do eixo x, ou seja, esses valores vão ser negativos. A resposta, neste caso aqui, ela vai ser dada por quê? Por uma sentença. Vamos analisar essa sentença. Temos aqui, portanto, que módulo de 3 menos o x, isso vai ser igual ao quê? Vamos ver a sentença. Vai ser o quê? Vai ser 3 menos o x, no caso, se o x ele for o quê? Quando que essa função ela não vai sofrer alteração? Quando os valores forem menores que 3. Então, aqui vai permanecer a função 3 menos o x se o x for menor ou igual a 3. Essa função vai sofrer alteração quando os números forem maiores que 3. Portanto, a gente vai trocar o sinal de toda essa função. Vai ser menos 3 mais o x se x maior que 3. Agora, a gente viu o gráfico da função sendo normal. Nesta função, a gente vai verificar o porquê ela sofre essas alterações. Porque esses valores aqui, eles vão ser praticamente refletidos e eles vão passar para cima do eixo x. Então, o gráfico dessa função ele vai ficar assim. Vamos fazer aqui a reta y. E aqui a reta x. Nós temos aqui, vamos colocar aqui o ponto 3. Aí a gente sabe que a função ela não sofre alterações se os valores forem, no caso, menores que 3. Então, para valores menores que 3, a função continua sendo
a mesma. Agora, para valores, no caso, maiores que 3, nós temos ela com o sinal invertido. Então, essa função, ela vai ser refletida e ela vai ficar assim. O gráfico dessa função, ela fica assim. E aqui nós temos as sentenças. Portanto, aqui a sentença, no caso, é 3 menos o x. Okay? E aqui nós temos a sentença menos o 3 mais x. Essa aqui é uma função simples, mas a gente já verifica o porquê do módulo, porque o módulo ele não pode ter números negativos, e por isso que ocorre essa reflexão da reta. Por isso que a gente já vê a diferença da reta para lá, para como a reta fica aqui. Ela passa a ser refletida. A reta que vinha, no caso, para cá, ela foi refletida e passou para o lado positivo. Nesse exemplo, nós temos, ele é um pouco diferente. Nós temos aqui a soma de dois módulos, onde x ele é pertencente aos reais. Isso aqui também vai ser definido como uma função. Só que primeiro a gente vai analisar essas funções separadamente e depois a gente vai analisar o sinal dessa função. Vamos ver como é que ela vai ficar. Nós vamos primeiro analisar o módulo de x menos o 5. Isso aqui vai ser, por exemplo, uma função f de x de módulo de x menos o 5. Primeiro a gente iguala ela a zero para a gente achar a raiz dessa função. Nós temos o x menos o 5 igual a zero, portanto, x igual a 5. O gráfico dessa função, ela vai ficar assim, né? No caso aqui, nós temos uma função crescente, porque o a dessa função, no caso o nosso x, ele é positivo. A raiz da função é sempre onde ela corta o eixo x. Nós temos aqui o nosso eixo x. Então, aqui, portanto, é 5. Aqui a gente pode ver que para valores, no caso, maiores que 5, o gráfico, né, a reta, ela está acima do eixo x, portanto, positivo. Para valores que são menores que 5, a reta da função ela está abaixo do eixo x. Portanto, essa reta, aqui nós temos valores negativos. Agora vamos analisar o outro módulo. Nós temos aqui, então, vamos definir como uma função g de x. Nós temos que g de x é igual ao módulo de x menos o 2. Nós vamos primeiro achar a raiz da função novamente. X menos 2 igual a 0, portanto, x igual a 2. Novamente, nós temos uma função crescente, porque o a dessa função é positivo. Então, essa função ela vai ficar assim. Aqui nós temos a nossa raiz da função, portanto 2. Aí a gente pode ver que para valores maiores que 2, a reta está acima do eixo x, portanto, valores positivos. Para valores menores que 2, a reta está para baixo do eixo y, então valores negativos. Agora que a gente analisou cada uma das funções separadamente, primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o quadro de sinal, porque a gente tem aqui uma soma. Então, a gente vai
analisar essa função para saber como que o gráfico dela vai ficar, certo? Vamos aqui. Nós temos que a função f de x, né? Vamos fazer uma reta. Aqui nós temos a função g de x, uma outra reta. E agora a gente vai fazer a soma dessas duas funções, né? F de x mais g de x. Vamos pegar. Nós temos dois pontos. Na função f de x, nós temos o ponto 5, que é a nossa raiz da função. Então, o 5, ele está mais para cá. Vamos colocar aqui o 5. Nós temos o 2, que é a raiz da função g de x. O 2, ele está mais à esquerda do 5. Então, aqui nós temos o 2. Para analisar isso aqui, a gente vai passar uma reta para não se perder. Deixa eu pegar outro pincel. Aqui é aquele quadro de sinal. Só que neste caso nós não vamos fazer com sinais. Nós vamos fazer, no caso, com as funções. Certo? A gente sabe que para valores maiores que 5, a função ela é positiva. Ou seja, continua sendo a própria função. Então, a gente vai escrever a função aqui. Portanto, x menos o 5. E para valores negativos, valores menores que 5, nós temos que a função ela tem que ser trocada a todos os valores. Ou seja, vai ser menos o x mais 5. Aqui nós temos o mesmo caso na função g de x. Para valores maiores que 2, temos que a função ela é positiva. Então, continua sendo a própria função. A gente não troca o sinal da função. Então, nós temos que x menos o 2. E para valores menores que 2, nós temos que a função ela é negativa. Então, a gente vai trocar todos os sinais dessa função. Então, vai ser menos o x mais 2. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós temos uma soma dessas funções. Então, a gente vai somar, literalmente, essas funções. Nós temos menos x com menos x, menos 2x. No caso, mais 5 mais 2, 7. Aqui nós temos menos o x mais x. Quando são sinais opostos, cancela as incógnitas. Então, nós temos que x menos o 2, aqui então é 3. E nós temos x mais x, 2x. Menos 5 com menos 2, menos o 7. E aqui que são as nossas funções que a gente vai utilizar. No caso, aqui é 2, aqui é 5. Agora, a gente vai descrever isso na nossa definição para a gente fazer o nosso gráfico. Vamos ver como é que vai ficar. Agora vamos fazer isso na sentença. A gente vai fazer como? A gente vai pegar essas sentenças e a gente vai descrevê-las. Então, a gente tem menos 2x mais 7 se, no caso,
o x, portanto, se ele for menor que 2. Aí nós temos que 3, ele vai estar entre 2 e 5. Então, nós temos a sentença 3, se nós temos 3, se x for maior ou igual a 2 ou menor ou igual a 5. E nós temos aqui a outra sentença. Nós temos 2x mais 7, menos 7, perdão. Nós temos 2x mais 7, menos 7. Se o x ele for maior que 5. Agora vamos ver como é que fica o gráfico dessa função, né? Vamos traçar o nosso eixo x. Muito bom. O pincel não está funcionando. X e nós temos a nossa reta Y. Aqui a gente vai pegar os nossos pontos, as nossas raízes no caso, né? Portanto, 2 e 5. Aqui. A gente sabe que vamos pegar aqui o nosso 2 de referência. Como é que a gente traz esse? A gente sabe que a gente tem uma paralela nesse gráfico, porque entre os valores 2 e 5, nós temos que a função está no 3. Então, a gente vai pegar aqui, vamos traçar essa reta. E a gente sabe que para valores, no caso, menores que 2, ela é uma função decrescente. Então, a função ela vai estar assim. E para valores maiores que 5, a função crescente. E aqui a gente pode denominar as nossas sentenças. No caso, essa reta. Menos 2x mais 7. Aqui é 3. E aqui, 2x menos 7. Bom, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham conseguido entender.